Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos que se encontram em casa, nos assistindo através do nosso canal da Associação Médico Espírita de Minas Gerais no YouTube. Hoje teremos mais uma palestra do nosso ciclo de palestras que ocorrem às quintas-feiras, aqui na Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Sempre no horário das 19 às 20h30, de forma presencial, como também de forma virtual, online, através do nosso canal no YouTube da AMENG. Antes de iniciarmos a nossa palestra e apresentarmos o nosso palestrante, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Jesus a oportunidade que nos confere de estarmos aqui reunidos, aprendendo a aprender, aprendendo a ressignificar os caminhos que a vida nos convida diariamente a experienciar. Pedimos a Jesus que amplie a nossa percepção de vida, a nossa percepção que irá nos levar a transformar a nossa existência, fazendo com que a gente vivencie o amor, a paz de forma constante, através dos aprendizados que a vida nos convida. As dificuldades, os conflitos, as dores, os medos, todos um dia serão superados, quando verdadeiramente reconhecermos o potencial divino que há dentro de cada um. E neste movimento fortaleceremos a nossa fé, dando-nos mais esperança de um caminhar seguro, fortalecidos no amor do Cristo. Que a paz esteja conosco. Bom, hoje, na nossa fala, antes de iniciar, eu queria pedir a todos que estão em casa que curtam, que compartilhem a nossa live, para que a gente possa alcançar outros corações e que a gente possa ampliar a percepção à qual estamos aqui a apresentar. Hoje receberemos nosso irmão Arnaldo, que é psicólogo clínico, membro da AMENG, uma pessoa fantástica, de um grande conhecimento e de uma grande experiência, tanto na psicologia clínica como também no atendimento às pessoas. Hoje ele falará sobre a fé como vacina, caminho e cura do ser. Arnaldo, fique à vontade. Boa noite, gente. Boa noite, encarnados aqui presentes, desencarnados, pessoal que está assistindo em casa, online, pessoal que vai assistir depois. É uma grande alegria, um grande prazer estar aqui, uma grande responsabilidade também. Nesse canal por onde já passaram tantas pessoas bonitas, tantos espíritos valorosos. Então, eu peço a Deus, peço a Jesus, peço a espiritualidade amiga, que nos inspire a todos, para que muito mais do que palavras, muito mais do que imagem, a gente possa compartilhar vibrações de amor, de fraternidade, e que esse momento
né? Quando cada um estiver assistindo, seja um momento de melhora interior e de encontro de si e com a espiritualidade maior. Pode ir. Bom, tá. O tema da palestra, a fé como vacina, caminho e cura do ser, teve a ver com a pandemia, né? Quando a gente sentiu que a vacina podia nos ajudar muito nesse caminho. E a fé, vocês vão ver, né, pelo que eu vou falar daqui a pouco, vai funcionar como essa vacina, como essa força, né, que vai nos ajudar no caminho e curando as nossas feridas. Bom, primeiro, quem sou eu? Além do que o Martinho falou, eu tenho no meu ego um monte de outras coisas, né? Eu sou pai, eu sou avô. Falar nisso, minha filha Carol pediu para dar um abraço para ela. Então tá aí um abraço e um beijo ao vivo. Mas eu sou muito mais do que isso, né? Nós todos somos muito mais do que isso. E é essa busca, tanto interior quanto no exterior, né, de aprofundamento, é que a gente precisa fazer. Então, por enquanto, vocês fiquem com essa ideia que vocês têm de mim, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. O homem, ao longo da humanidade, tem feito essas perguntas. São as perguntas filosóficas fundamentais. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de existir e da própria existência humana? Viver vale a pena? Essas são perguntas, gente, fundamentais. A gente precisa parar e pensar nisso, porque se a gente não pensar, a gente pode se perder nesse processo. Eu vivo sem saber para quê, sem saber para onde, né? E uma vida assim pode ser uma vida sem sentido, uma vida vazia. A sociedade de consumo nos apresenta cada dia mais necessidades que a gente busca satisfazer. A sociedade cria, a gente tenta satisfazer, a sociedade encontra formas da gente satisfazer, mas elas são no nível horizontal. Então eu quero um telefone novo, eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero um monte de coisa, de conquistas, mas quando eu chego às vezes na conquista eu vejo que não era aquilo mesmo, né? E eu passo para outra, para outra, para outra, e eu esqueço de olhar para dentro nesse sentido da vida. Outra questão: viver é um direito ou é um dever? O que vocês acham? Quem acha que é um direito, levanta a mão. Quem acha que é um dever? Tá. Olha, se viver for só um direito, teoricamente eu teria direito de me matar, né? De interromper a vida, porque tá chata, tá ruim, eu posso querer, né? Se ela fosse só um dever, também eu teria que cumprir, não teria prazer, não teria alegria, né? Muitas vezes só se eu tivesse subjugado a esse dever. Então a vida é um direito, né? Viver, reencarnar, passar pelas experiências é um direito, mas também é um dever. A gente não pode fugir da existência, né? Tentar fugir, além de não resolver, traz vários problemas, né? Bom, esse cara aqui, o Viktor Frankl, né, que era um médico austríaco, ele questionou isso, né? O trabalho dele da logoterapia foi muito em cima disso, da busca de sentido. Ele diz que a vontade de sentido é a vontade primordial do homem. E que quando essa vontade não é satisfeita,
ele entra no vazio existencial. Né? E esse vazio existencial leva à depressão, leva ao vício e muitas vezes pode levar ao suicídio. E ele também coloca sobre a necessidade de sentidos, né, propósitos na vida, que são esses mais horizontais, e o sentido da vida, que vai buscar essa dimensão mais vertical. Né? Que é aí que já nós vamos entrar com a fé, com essas outras questões. Bom, aí agora nós temos uma pergunta séria. Deus existe? Quem acha que Deus existe? Eu também acho que Deus existe. Por tudo que eu já aprendi, por tudo que eu já vivi, né? Por todas as minhas experiências, o meu sentimento, eu acredito profundamente que Deus existe. Mas, agora eu vou fazer um raciocínio meio esquisito, né? Vocês me acompanhem? Isso que eu estou mostrando aí, não sei se a imagem ficou nítida, são formigas seguindo um caminho carregando folhinhas. Né? Essas formigas, quando estão fazendo esse trabalho, não têm consciência do que é a vida, do que é a mata, do que é uma árvore, nem do que é uma trilha, né? Elas seguem porque elas seguem. É uma programação, né? Quando a formiga está ali no meio da grama, ela não sabe que aquilo é grama, né? Ela sabe que ela está ali e que ela tem que seguir um caminho. Mesmo as formigas mais inteligentes, mais espertas, que estudam, né? Não existe, mas isso é uma alegoria. Por mais que elas estudem, o conhecimento, a capacidade da gente aprender, né? De nós formigas, aprendermos é limitada pela nossa capacidade mesmo de enxergar as coisas. Né? E até a formiga atômica aqui, né? Ou uma formiga voadora que enxerga um mundo diferente da formiga, porque ela enxerga de cima, também tem a limitação dela de formiga. Né? Ela vai enxergar mais, vai ter uma visão diferente de mundo, mas ainda é uma visão limitada. Vou dar um outro exemplo para vocês. Essa cena aqui é do Guerra nas Estrelas, o primeiro que passou. Eu me lembro quando eu era jovem, né? Quando passou. Essa era uma cidade estelar, né? Lá da galáxia deles, e era como se fosse um entreposto comercial. Vocês imaginem então assim, um corredor de rodoviária cheio de lojas, e a câmera pega um dos personagens, né? Porque tinham grandes, verdes, pequenos, de todos os formatos, né? Os seres que passavam por ali. Ela pega um pequenininho verdinho que anda até uma loja, tira lá uma moeda, né, do bolso, entrega para o dono da loja e ele dá uma ficha. Esse ser coloca essa ficha numa máquina, coloca um capacete e esse capacete começa a emitir ondas cerebrais e esse ser começa a se enxergar, que ele tinha opção, tá? Essa máquina, imagina uma máquina de fliperama, ele podia escolher vida em Júpiter no ano 30.550, vida em Marte não sei quando, vida no planeta XYB não sei quando. Ele escolheu vida na Terra nos anos 70. Então ele começou a viver uma experiência de ser um garoto nos Estados Unidos, com uma família americana, falando inglês. E naquele momento ele se esqueceu completamente de quem ele era, das experiências dele, porque o capacete interferiu e ele viveu aquela realidade como sendo real. Vocês já pensaram se nesse momento a gente estiver vivendo uma experiência desse tipo? Se nada disso aqui for verdade, se a gente estiver lá não sei onde, não sei quando, vivendo uma experiência lá de extraterrestre, numa palestra da Meng. Isso é uma brincadeira, né? Mas só para vocês verem assim, as possibilidades que se a gente for pensar que seriam possíveis, quem vai dizer que isso não seria possível? Né? Então, diante disso, diante
de eu ser essa formiga que tem limitação da percepção, diante de eu não saber nem se eu estou vivo, né? Quem sabe eu sou, por exemplo, uma regressão de memória minha daqui a 2000 anos, né? Desse momento. Então, só relativizando isso, né? Porque não é assim que eu sinto e também não importa, porque a verdade que a gente vive é a presente, né? Essa é a verdade. Então, eu sou esse ser limitado, que não sabe nem direito se existe e que não tem ainda capacidade de entender o que é Deus, como é Deus. A gente tem essa capacidade de aprender, de sentir e de acreditar. É aí que entra a fé. Tá? A fé é acreditar em algo que não é provado, né? Em algo que não é tangível, porque a coisa vem de dentro. E essa fé em Deus, ela precisa vir do coração. É uma conexão do coração da gente com o coração de Deus. Aí ela acontece, aí ela é verdadeira. Bom, vocês sabem quem é esse cara aí? Outro dia, isso. Outro dia alguém falou que era o Lula, mas não é não, né? Parece. Esse é o Sócrates. O Sócrates ficou famoso, né? Uma das frases famosas do Sócrates que ele retirou lá do oráculo de Delfos é essa: só sei que nada sei. Então, nesse momento aí da nossa conversa, o convite que eu faço a vocês é da gente exercitar a nossa humildade mesmo de formigas, de não saber ou não tentar entender só racionalmente a fé ou Deus. E o Sócrates falava um negócio legal, né? Que o fato dele saber que ele nada sabia era uma vantagem para ele, né? Bom, então vamos lá. Eu acho que Deus existe então, tá? Por tudo que eu acredito, por tudo que eu vivi, como eu falei, eu acredito. Aí eu posso escolher. Olha que cara prepotente que eu sou, gente. Já que eu posso escolher se Deus existe, porque eu escolho acreditar, eu escolho umas características que esse meu Deus que eu acredito precisa ter, para que eu acredite nele. Então, esse Deus que eu acredito precisa ser 100% bom. Eu vou colocar 4 características desse Deus e ele vai ter que ser 100% em todas. Ele precisa ser 100% justo. Ele precisa gostar de mim e me acompanhar o tempo todo, né? E eu acho que esse meu Deus também espera alguma coisa de mim. Então agora nós vamos destrinchar esses pedacinhos aí. 100% bom não tem muito o que falar, não é? Acho que qualquer ideia de Deus, a gente imagina que ele seja 100% bom, que ele queira o bem e o amor, né? Que ele seja o bem e o amor. Agora, 100% justo já começa a ficar um pouquinho complicado. Esse moço aí do carro provavelmente vai achar Deus justo, porque ele tem um monte de condição material, né? Isso facilita a gente imaginar no nível horizontal que Deus é justo. Mas será que esse menino acha também? Aí eu pego uma frase do Alcorão, que eu vou juntar nessa colcha de retalhos, depois eu vou costurar para vocês. Olha só que interessante. Ele, né, e ele tá, o Maomé está se referindo a Deus, ele possui as chaves do incognoscível, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra e no mar, e não cai uma folha da árvore sem que ele disso tenha ciência. Olha só, isso é interessante, né? Quando ele diz que não cai uma folha sem que ele tenha ciência, eu já vi oradores dizendo que isso não quer dizer que ele permite, só que ele tem ciência. Eu não concordo.
Eu acho que se cai uma folha e ele tem ciência, ele permite que essa folha caia. Deseja que essa folha caia é outra história. Aí eu acho que não. Mas permite, né, que essa folha caia. Bom, para entender isso melhor, o Espiritismo ajuda a gente, né? Nesses princípios básicos, que não vai dar tempo de eu falar aqui de cada um deles, mas de Deus, de Jesus, do Espírito, da evolução. Eu estou colocando esses em negrito, né, que são os mais importantes para o tema. O livre-arbítrio, a causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, plano espiritual. Bom, vamos falar disso um pouco. Sobre a vida no plano espiritual e a vida na Terra. O Espiritismo ensina para a gente que a vida no plano espiritual é muito maior, né, em termos de tempo e de verdade, do que a vida no plano da Terra. É no plano espiritual que a gente aprende, é no plano espiritual que a gente se cura, e a vida na Terra é como se fosse um aprendizado ou um teste do que a gente aprendeu e desenvolveu no plano espiritual. Então é como se fosse uma gota, né? A gente vive lá um tempão no plano espiritual, aprende. Aprendeu, Arnaldo? Aprendi? Então tá bom. Então agora está na hora de voltar e consertar as coisas que não estão boas, né? Encontrar com as pessoas que você não lidou bem, trabalhar esses aspectos que você não trabalhou, e aí eu venho para a Terra e vou viver essa experiência curtinha aqui. Agora, para onde eu vou quando eu morro? Para onde está meu coração? Isso é muito importante, né? Se meu coração está feliz, está tranquilo, se eu estou em paz, se eu não deixo que o mundo me contamine com coisas negativas, eu vou normalmente para um lugar mais tranquilo. Se eu estou na pilha do nervosismo, da raiva, da mágoa, da tristeza, é mais difícil esse processo, né? Vai dar um trabalho para que a minha ficha caia, para que eu seja acolhido, para que eu encontre essa paz e seja tratado. E o Espiritismo mostra para a gente uma lei muito legal, né? Que é aquela lei da física aplicada, que é a lei de causa e efeito ou ação e reação. Essa lei, né, traduzindo para um português mais fácil de entender, ela diz que tudo que eu plantar, eu vou colher. E Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher o que a gente quer plantar. Mas uma vez plantado, eu colho. Né? Quem me explicou isso a primeira vez me falou de um jeito muito legal. Ele falou que esse era o maior presente que Deus podia dar para a gente. Porque o objetivo disso é pedagógico. É para que eu aprenda a plantar coisas boas. Né? Se eu plantasse e não tivesse um retorno, eu plantaria coisas boas, coisas ruins, né? E não aconteceria nada. Então é isso, né? A plantação é facultativa, a colheita eu vou colher de qualquer jeito. Isso, né? Para aprender a plantar as plantas boas. Bom, agora eu vou fazer uma analogia que eu acho que vai ser interessante. Vamos imaginar, isso foi um médico homeopata que me ensinou há muitos anos, Dr. Carlos Magno, que as coisas boas que acontecem na minha vida, eu vou chamar de maçãs. Então são os acontecimentos felizes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. As coisas que me deixam felizes, que são boas, são alegres, né? E as coisas ruins, os acontecimentos que me entristecem, me deixam chateado, frustrado, com raiva, vamos chamar de abacaxi. Então eu adoro maçã e detesto abacaxi. Aí esse médico me explicou o seguinte. Falou assim, vamos dividir a sua vida como se fosse um pomar, em 3 partes. Passado, presente e futuro. Nós vamos dividir o passado em passado
desta vida e o passado de outras vidas, e o futuro desta vida e o futuro de outras vidas. E o presente é o presente. Tá? Então ele me explicou o seguinte: tudo que eu plantar no passado, eu vou colher. Nessa vida, né? No presente, eu posso ter já colhido, né? Nessa vida, no presente ou no futuro, dessa vida ou em outra vida. E isso vale para tudo, né? Cada colheita, cada plantação que eu fizer, eu vou colher. Ou mais rapidamente ou depois. Bom, aí relembrando, as maçãs são doces, eu gosto, o abacaxi tem espinho, espeta eu não gosto. Isso para mim é meio difícil de entender, porque eu adoro abacaxi e não gosto muito de maçã, mas vamos nessa aí. Aí, ele me perguntou um negócio. Assim, como é que eu faço, então, já que eu gosto só de maçã, para colher só maçã? Quem pode me dizer? Isso, plantando maçãs. Né? Se eu planto só maçã, eu vou colher só maçã. Essa primeira eu acertei. Mas aí ele veio com a segunda pergunta. Qual que é a melhor hora para plantar maçã? Quem sabe? Todos os dias, sim. Mas tem uma hora específica? Meu cérebro masculino, na hora, ficou pensando assim, será que é de manhã? Será que é de tarde? Será que é no inverno? Né? Aí ele me falou o seguinte, que a melhor hora para a gente plantar maçã é exatamente na hora que a gente está colhendo o abacaxi. Isso, gente, é muito interessante. Né? A gente volta lá na lei de causa e efeito. Se as plantações eu vou colher e o efeito é pedagógico, né? É um Deus amoroso que me permite colher para aprender. Se eu colho aquele abacaxi, né? Então estou dando o exemplo ali da mocinha que está andando, carregando as coisas e tropeçou no cachorrinho. Vamos imaginar, isso foi um abacaxi, né? Foi uma coisa ruim que aconteceu na vida. Aí, se ela ficar com raiva, muita raiva, e ficar agressiva, e ficar com raiva do cachorro, né? Com raiva da vida, o que acontece? Ela plantou um abacaxi, colheu esse abacaxi, né? Esse abacaxi da queda ali, que ela já tinha plantado antes. Ela, de um abacaxi, nesse exemplo ali, virou 3 abacaxis. Não é? Porque raiva é um sentimento ruim, porque agressividade, né, manifesta um sentimento ruim, né, nesse sentido. Então, se ela tinha lá a conta com a consciência dela, porque isso não é com Deus, não, é com a nossa consciência, tá? A conta em débito e ela quitou o débito quando ela colheu, ela acabou de contrair mais 3. E vocês já pensaram se a cada um desses 3 ela colher mais, ela plantar outros, cada vez que ela colher? Da mesma forma, se ela ficar triste, essa tristeza pode virar uma melancolia, essa melancolia pode virar uma depressão. E aí o abacaxi, que era um, vira um monte. Né? E a pessoa entra numa espiral negativa. Quanto mais abacaxis ela colhe, mais abacaxis ela planta, mais ela colhe, mais ela planta, mais ela colhe. E daí a pouco ela vira o maior produtor rural de abacaxi. E a vida vira mesmo uma tristeza, um inferno. Mas, se ela colheu esse abacaxi aí na hora, justo, oportuno, né? Ela precisava passar por uma situação assim, não quer dizer, gente, que ninguém tem o direito de fazer isso, né? Ele precisa colher, então eu vou fazer. Não é isso. Né? Isso é com cada um mesmo que a pessoa colhe. Aí, ela ao invés de ficar com raiva, resolve pensar a respeito,
resolve entender que isso é uma oportunidade que a vida, que Deus está dando a ela de repensar algumas coisas, e faz uma meditação e relaxa. Ó, ela interrompeu a produção dos abacaxis aí, nessa hora. Ela está entrando em contato, ela está melhor, ela está se acalmando, ela está plantando maçã. Se ela tenta se colocar no lugar do outro e pensar, puxa vida, essa pessoa que fez isso não está legal, né? Está desequilibrada, eu não vou entrar nessa pilha, eu vou entender que ela tem os dias ruins também, como eu tenho, eu não vou julgar e pronto. Interrompi também o abacaxi e estou plantando maçã. Né? De repente vou ver o que eu posso até fazer por ela, ou uma prece, alguma coisa. Se eu não julgo, né? Se eu aprendo a perdoar, porque eu também erro, mais maçãs que eu estou plantando. Se eu oro e eu imagino que naquele momento no mundo, milhares, milhões de pessoas estão colhendo abacaxis, e eu saio do meu umbigo, eu saio da minha dor, eu saio da minha tristeza, e penso nessas pessoas e peço a Deus por elas. Olha só o que eu estou fazendo. Né? Estou com a Fraternidade Sem Fronteiras aqui, né? Que é uma ONG que eu adoro e da qual eu participo também. Eu pensar em ajudar as pessoas, né? Sair desse meu egoísmo e cuidar das pessoas. Eu, de repente, tenho um pomar de maçãs, a partir de um abacaxi. Né? E eu entro numa espiral ascendente, que quanto mais maçã eu planto, mais maçãs eu colho, mais maçãs eu planto. Bom, agora aqui esse slide é complicado e eu vou precisar da atenção de vocês e do carinho de ouvir. Eu vou juntar os conceitos agora, tá? Do que eu falei até agora. Primeiro, desse Deus 100% bom, 100% justo, que gosta de mim e me acompanha o tempo todo. Ele me permite colher tudo que eu planto para que eu aprenda a plantar. Até aí está tranquilo, né? Nenhuma folha da árvore cai sem que ele permita. Aquele texto lá do Alcorão. Na causa e efeito, tudo que eu planto eu colho. Então, se eu juntar esses conceitos, de repente eu posso dizer que tudo que eu colho, de alguma forma, foi porque eu plantei. Nada é em vão, nada foge do controle de Deus. A gente não é autômato, né? A gente não é robô que assim, só fiz isso porque aconteceu aquilo. Não é isso. Não é? Mas nada pode me acontecer que não seja proveitoso ou que eu não precise aproveitar de alguma forma. Tá? Então Deus permite que eu colha, Deus permite que eu passe pelas experiências que eu preciso. Isso, gente, tem que valer, esse conceito, para quem quiser aceitar, para todas as minhas colheitas. Ele tem que servir para tudo. Né? Deus não pode ser justo só quando é bom para mim. Então eu entendo dessa forma que tudo que me acontece são presentes de Deus. São oportunidades. Bom, mas aí vem presentes. Esse cara aí estudando num lugar tranquilo, né? Provavelmente acredita que essa oportunidade é um presente. Mas essa menina talvez pense que não, né? Essa moça deitada num quarto, num lugar muito bonito, super confortável, também pensa que talvez seja um presente essa oportunidade. Esse menino talvez pense que não. Por isso que é importante essa fé. A fé, ela não pode variar de acordo com as circunstâncias. Ela não pode variar de acordo com o que nos acontece. Fé num Deus que faz o que eu gostaria que ele fizesse é fácil e não é real. Fé num Deus que eu sou sujeito à vontade dele, porque eu acredito que ele é amor e que ele é totalmente perfeito e que não vai me deixar passar por nada que eu não precise, é diferente. Essa fé vacina. Né?
Vocês acham que ganhar um bebezinho é um presente? Para a maioria das pessoas não é? E perder um filho? Não é? Não é mais fácil a gente pensar nos presentes pelo lado bom? Mas se Deus me permitiu, nesse momento, perder um filho, eu precisava passar por essa experiência. O meu filho precisava passar por essa experiência. Então a minha fé me fortalece. Eu me entrego efetivamente nas mãos de Deus. Porque Ele sabe das coisas. Eu não sei. Eu sou só uma formiga. Então a verdadeira fé é aquela sintonia com Deus. É a sintonia com o coração de Deus. O meu desejo é o desejo de Deus. Né? Eu peço a Deus, me coloca onde você quer que eu esteja. Né? Deixa, é claro que eu não vou ficar parado esperando, né? Eu vou caminhar e vou viver, mas eu confio nessa condução divina. E a verdadeira fé é isso, é se colocar nas mãos de Deus, é se postar como um barro, né? Que não é rebelde, que permite o oleiro moldá-lo, e que confia nessa condução divina do leme do barco. Né? Esse aí é meu condutor. É nele que eu confio. É nele que eu deposito o meu caminho. Agora eu vou mudar um pouquinho. Vocês conhecem o Juca Chaves? Que é um humorista, né? Já está meio sumido. O Juca Chaves contava uma história, uma piada, né? Mas era uma historinha muito interessante, que era a história dos dois gêmeos. Esses gêmeos tinham características diferentes. Um era muito pessimista e o outro muito otimista. E era aniversário, né, deles, vamos imaginar o quê? Uns 7, 8 anos. E o pessimista ganhou uma bicicleta. E aí perguntaram para o pessimista, o que você ganhou? Aí ele começou, eu ganhei uma bicicleta e agora eu vou machucar porque eu vou cair da bicicleta, porque os meninos vão roubar a bicicleta de mim e vai ser uma tristeza, só vai ter tristeza na minha vida. E o otimista ganhou uma latinha com cocô de cavalo. E aí perguntaram para ele, e você, o que você ganhou? Ele falou, eu ganhei um cavalinho, me ajuda a procurar? Me ajuda a procurar? Na verdade, esse otimista está demais, né? Ele não ganhou um cavalinho, ele ganhou uma latinha com cocô de cavalo. Então, a postura do pessimista não é boa. Né? Ele está antecipando tristezas e dores. O pessimista, o otimista, nesse sentido, também está imaginando que é tudo colorido, e não é. Então, a postura melhor nisso aí é de um otimista realista. Como é que é isso? Eu acredito que quem me deu o presente, me deu a latinha de cocô, é alguém que me ama, é alguém que não quer me sacanear, que quer cuidar de mim, e está me dando com algum propósito bom. Então, vou ver o que eu posso fazer com essa latinha de cocô. Né? E aí ele vai procurar, e ele vai plantar, e daí a um tempo ele tem uma jabuticabeira. Né? Ele tem uma árvore onde os filhinhos dele, os netinhos, vão poder se balançar, né? Numa gangorra. Outra coisa. Vou coçar meu nariz. Vamos imaginar que a gente ganhe de presente uma faca. Para que serve a faca? Cortar. Cortar o quê? Alguém fala para mim também. Legumes, maçãs, abacaxis. Uma faca serve para isso, para preparar os alimentos, não é? Mas essa mesma faca não pode servir para eu me cortar, para eu me machucar, até para eu me matar. Ela não pode servir para eu ferir alguém, matar alguém. Não é a mesma faca? Pois é. O que faz diferença na nossa vida, gente,
é o que a gente vai fazer com as coisas que nos acontecem, com esses presentes que a vida nos dá. É isso que muda tudo, né? A forma que eu vou lidar com eles. Então agora eu vou contar uma historinha para vocês que é a lenda do prato de sopa. Era uma vez uma pessoa, um homem ou uma mulher, vocês podem imaginar, que acordou de repente no meio de uma floresta, sem ter noção do que estava fazendo ali, de como tinha parado ali. A pessoa estava com muita fome, não tinha ideia de onde ela estava. E ela começou a andar pela floresta, andar, cada vez com mais fome, até que ela encontrou uma trilha, seguiu essa trilha, e essa trilha chegou numa casinha assim. Bom, ela chegou, bateu palma, bateu na porta, ninguém atendeu. Como ela estava com muita fome, ela resolveu abrir a porta estava aberta. Ela chegou na sala e viu uma mesa com um prato de sopa. Parece historinha infantil, né? Tem uma historinha parecida com isso. Aí ela bateu de novo, chamou, ninguém atendeu. Ela falou: olha, não dá, não dou conta, eu vou ter que comer essa sopa. Depois eu vejo o que acontece, porque eu não dou conta. Só que essa sopa era mágica, sabe? Além da fome que fazia ela estar muito gostosa, essa era a melhor comida que essa pessoa já tinha comido na vida. Ela nunca tinha experimentado algo tão gostoso. E ela comeu a sopa, tomou a sopa, né? E acabou a sopa. Ela queria mais. Era só um prato. Aí ela foi até a cozinha. Quando ela chegou na cozinha, ela viu que o recipiente de sopa, a panela, estava vazia. Não tinha mais sopa. E ela ficou muito frustrada, né? Ainda estava com fome, era a melhor comida da vida. E ela viu que tinha uma porta nessa casa, né? Nessa cozinha, que dava lá para fora. Aí ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, ela viu isso. Isso. Aí, gente, nossa história tem 2 finais. No primeiro final, essa pessoa ficou com muita raiva. Como que a vida, como que Deus, como que sei lá quem podia fazer isso com ele? Deixar ter fome, saciar a fome e retirar o alimento e acabar o alimento. Ele ficou indignado com isso. Com muita raiva, né? Com o egoísmo e o orgulho. Kardec fala, né? No Livro dos Espíritos, as 2 chagas maiores da humanidade. Mas aí vem o outro final. Quando a pessoa olhou isso, viu essas pessoas, ela sentiu a dor dessas pessoas e sentiu compaixão. E aí desenvolveu nela o sentimento da fraternidade. E sabe o que ela fez? Ela correu lá para dentro e procurou nos armários e procurou na geladeira se tinha mais alguma comida e achou alguma coisa e chamou as pessoas e falou: gente, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar cozinhar alguma coisa, e organizou o pessoal e pediu alguns que fossem para a floresta procurar alimentos. E ela passou a viver com essas pessoas e a dedicar a vida a elas. Agora já estamos chegando no fim. Aquela outra parte lá do meu Deus, que é o que Deus espera de mim. Eu acho que Deus espera de mim que eu me torne uma pessoa melhor, né? Que eu faça esse meu processo de reforma íntima.
que eu voe para o alto, mas que eu olhe para dentro, né? E que eu me transforme a cada dia numa pessoa melhor. E que eu seja um jardineiro no jardim dele. Que onde eu estiver, eu ajude a florir, eu ajude a plantar coisas boas, né? Eu me responsabilize pelo mundo melhor, por uma vida melhor, por pessoas melhores também. Vocês conhecem essa história do jarro? Dizem que é uma lenda chinesa, outros dizem que é uma lenda hindu. Mas é assim, esse cara trabalhava vendendo água. Então ele ia até uma fonte, ele tinha vários vasos, né? E ele carregava. Só que um desses vasos, depois de um tempo, desses jarros, depois de um tempo, rachou. E quando ele chegava lá no mercado para vender água, só tinha metade da água. Mas mesmo assim ele fazia esse percurso todo dia, não trocava o jarro. Às vezes ele invertia o lado. E um dia o jarro chegou para ele e falou: olha, eu não quero mais viver não. Eu estou cansado, eu estou te dando prejuízo. Eu vejo os outros jarros, né, os outros vasos perfeitos, você ganha muito mais dinheiro com eles. E eu aqui, só te entregando metade, menos do que eu posso, me substitui. Acaba comigo, né, me joga fora e coloca um outro novo no lugar. Aí o cara falou assim, você não tem prestado atenção no caminho, né? Eu vou te levar amanhã de manhã de novo e você vai agora, eu vou pedir para você ver. Ele falou, foi de manhã, né, com o jarro, foi à fonte e indo para o mercado, falou com o jarro. Observa aí, né? Observa o que você vê no caminho. Ele falou, não vejo nada, só normal, igual todo dia. Ele falou, mas você observa que onde você passa, do lado que você passa aí, tem flores? Ele falou, é. Eu falei, pois é, essas flores só existem porque o seu vazamento permite que essa água regue. Podia parar por aí, mas tem uma outra partezinha da história que fala que aí ele contou para o jarro que ele pegava depois essas flores, vendia no mercado e ganhava muito mais dinheiro que com a água, né? Mas para o jarro, saber que ele era importante, sentir que ele contribuía, mesmo com as imperfeições, foi muito importante. E é assim que a gente tem que entender, né? Nós todos somos parte de um todo e cada um pode contribuir. Com seus defeitos, com suas dificuldades, mas com a sua vontade de ajudar, com a sua fé, né? Sua confiança e esperança. É isso, gente. Gratidão